engraçado, gente, é que o estrago da pandemia foi muito maior do que o estrago que essa revelação, que a revelação de tudo isso está fazendo. O que aconteceu foi um verdadeiro crime contra a humanidade. Além de tudo isso que eu estou contando para vocês, em 2024, um documento foi estudado e analisado com muita cautela pela Câmara dos Estados Unidos. Esse documento gerou um relatório de mais de 500 páginas e que foi analisado durante 2 anos de investigação. Depois deles analisarem mais de 1 milhão de páginas de documentos, eles chegaram à conclusão que a pandemia da Covid-19 não foi um acidente, que não foi um morcego e que a doença saiu de um laboratório de segurança máxima de Wuhan. Quer ver? Se eu vou compartilhar a tela com vocês agora, da tela oficial. Isso aqui é o site oficial do governo dos Estados Unidos sobre essa história que eu tô contando para vocês. Dentro desse site tem tudo isso que eu tô falando para vocês e muito mais. É óbvio, eu não vou conseguir cobrir assim em uma live, ainda mais nas minhas condições físicas atuais, não vou conseguir cobrir em uma live tudo que tá nesse site. Mas se você acessar nesse exato momento o link covid.gov, você vai sair dentro desse site aqui. E esse site, gente, fala, olha o título do site, Lab Leak, vazamento laboratorial, a verdadeira origem da Covid-19. Aqui embaixo, ó, tá a origem, e aí fala exatamente isso, que o vírus tem uma característica que não é encontrada na natureza. Data shows, ou seja, os dados mostram que que casos de Covid-19 começaram, stem from a single introduction into humans, começaram depois de uma única introdução em os humanos. E isso é o contrário do que mostram pandemias anteriores. Aqui, ó, Wuhan is home to China foremost SARS Research Lab. Wuhan é a casa do laboratório da China que guardava esse vírus, que na história foi conduzida uma pesquisa de ganho de função, alteração de genes e organismos supercarregados em um ambiente inadequado de biossegurança. Wuhan Institute of Virology, ou seja, o Instituto de Virologia de Wuhan, os pesquisadores de lá ficaram doentes da Covid-19 com sintomas no outono de 2019, ou seja, antes do outbreak começar, outono, setembro, outubro, tá? A história mesmo começa em fevereiro de 2020, meses antes da Covid aparecer no mercado, porque dizem que tem um mercado, ó, tá aqui, ó, a localização. O laboratório de Wuhan fica aqui embaixo e 7,5 milhas de distância fica o Huanan Seafood Market, que é onde acreditam que a doença tenha começado. E não é, gente. O site do governo oficial dos Estados Unidos está falando que não é. As investigações estão dizendo que não é. Então, assim, você não precisa ficar com o que eu estou falando aqui. Você pode acessar o site, tá? Tá aí para vocês, ó, é covid.gov. Você vai sair nessa página aí que foi publicada ontem pela Casa Branca. Ontem, por volta do meu horário aqui das 19 horas, essa notícia foi publicada. E aí começaram a me encaminhar. Então, gente, assim, não foi um morcego. A real é que essa doença, ela sai de dentro de um laboratório de segurança máxima, de biossegurança, dentro do estado ali, né, de Wuhan. Então, esse relatório que eu mostrei para vocês, ele também mostra os prejuízos dos longos períodos de fechamento das escolas, os bilhões de dólares gastos e também mostra como a economia ficou dilacerada após tudo isso. E a maneira também com a qual as autoridades conduziram todo esse caso, como as autoridades conduziram a pandemia. Então é aquela coisa, né? Ora, por que será que nós aqui dentro desse canal não estamos surpresos? Dentro desse site que eu mostrei para vocês, existem todos esses detalhes, tá? Constam todos esses documentos que eu estou mencionando aqui para vocês e também todas as audiências que estão rolando sobre esse caso e exatamente tudo que está sendo investigado sobre isso. Agora, na capa da revista The Economist, isso fica bem claro, né? Aqui nesse canal nós já sabíamos que isso ia rolar, porque lá atrás, no ano passado, quando eu fiz aquela análise gigante dessa capa,
A primeira coisa que me chamou a atenção, e chamou a atenção de vocês também no vídeo, foram essas seringas que aparecem aí na capa. Seringas essas, inclusive, que foram o elemento que mais nos chamou a atenção nessa revista. Então, o que acontece, senhoras e senhores, é que há exatos, hoje é dia 31, então há exatos 11 dias atrás, nessa live que foi aqui ao ar no canal, no dia 20 de julho de 2026, no minuto 54, nós estávamos perguntando para o tarô quais seriam os próximos ícones da capa da revista The Economist a acontecer. E aí, quando nós perguntamos sobre essa seringa, esta coluna está faltando um 3, então vai aqui. O tarô de Mãe Carol foi extremamente certeiro. Vejam o que eu falei há exatos 11 dias atrás sobre esse ícone na capa da revista The Economist. Eu cortei o trechinho e vou passar para vocês. O mais polêmico dessa capa, seringas em meio a foguetes. O que você tem a nos dizer? Ai, gente. Caramba, só sai torre, que desgraça. Eu tô chorando. Ai, desespero, já parei. Ai, puta merda. Inevitável, vai acontecer. Primeira carta que saiu foi a carta da torre. A gente perguntou da seringa, veio a torre. O que é? Um colapso, né? Então, alguma coisa relacionada à saúde vai acontecer. Muita gente teme a palavra vacina, mas eu não acho que a seringa necessariamente signifique vacina. Ela pode significar alguma questão médica, sabe assim? Não necessariamente uma seringa, mas também, pera, não vou ser só o advogado do diabo, não. Eu vou fazer a boazinha aqui. Isso aqui pode ser uma revelação também de alguma cura. Porque, gente, nem toda carta é ruim. A gente tem os dois lados sempre, tá? Lado luz e lado sombra. E o lado luz disso aqui é uma revelação de alguma coisa que estava escondido. Por quê? Olha aqui, ó. A gente tem uma carta de coisas ocultas, coisas escondidas. Então pode ser tanto uma coisa ruim, uma coisa que, né, vai destruir, vai matar muita gente. O que eu não acho que seja o caso, que olha aqui, ó, a leitura tá bonitinha. Nós temos uma carta ruim? Sim, no começo. Mas o resto não tá ruim. Então eu tô vendo aqui, ó, que pode ser um negócio mais legal aqui, mais brando, mais bonitinho. Tipo, alguém descobrindo alguma coisa sobre saúde. Uma revelação pública sobre algo que estava escondido. Aqui, ó. Estão escondendo porque querem esconder. Interesses, coisas ocultas, coisas esquisitas. Aqui, ó. Mas isso, depois que for revelado, porque nós vamos ter uma revelação de coisas ocultas. Depois que for revelado, vai causar uma reviravolta. Isso aqui, ó, carta de reviravolta do destino. De coisas que não giram, capotam. Tem como, gente, não usar o nosso bonezinho de trouxa hoje? Não tem nem como, né? Porque assim, o tarozinho de Mãe Carol foi certeiro, hein? 11 dias antes de tudo isso acontecer. Bom, nesse ano aqui de 2026, quando a nova capa da revista The Economist sair para 2027, eu não vou nem analisar os símbolos, não. Eu vou usar o tarô para analisar. Aguardem. Inclusive, na previsão, né, da capa da revista The Economist aqui, essa história toda da pandemia se adiantou um pouco, né? Porque era previsto para agosto e setembro. Tudo bem que nós já estamos quase em agosto, né? Afinal de contas, hoje é o último dia do mês de julho. Mas parece que deu uma adiantada, sabe? Assim, era para setembro, mas de repente eles não quiseram segurar mais a informação. Então, gente, que loucura, né? Que doideira. Tudo aquilo que há 4 anos atrás era tido como teoria da conspiração está acontecendo de verdade diante dos nossos olhos. Além de tudo isso, como se não bastasse tudo isso, dentro dos arquivos lá do caso Epstein, sabe? Existem e-mails de 2015 onde discutiram exatamente esse grande esquema. Eles queriam criar uma pandemia global para que alguns investidores fizessem fortunas com ela. E aí o Parlamento Europeu acabou discutindo esse caso nessa semana e em vídeos que estão circulando nas redes sociais. Inclusive, eu compartilhei esse vídeo lá nos meus perfis. Então, assim, você deve estar se perguntando, Carol, como exatamente que os bilionários ganhariam mais dinheiro em uma pandemia? Simples, né, meu povo? Como eles sabem quando vai começar, eles direcionam seus investimentos para setores da economia que tendem a crescer durante esse período da pandemia. Então, segundo e-mails vazados do caso Epstein, isso foi abertamente discutido.
A gente não sabe se foi feito, se eles realmente fizeram investimentos em áreas da economia que cresceriam durante a pandemia. A gente não sabe, mas que foi discutido, foi. E olha, senhores, eu nem vou entrar no famoso e bizarro mérito da cloroquina. Porque se a gente for entrar nesse mérito da cloroquina e da ivermectina, a gente não vai mais sair daqui dessa live hoje, né? Porque o negócio é realmente muito bizarro. Em 2020, 2021, médicos e políticos foram caçados por defender o uso desses medicamentos no tratamento precoce da Covid. Inclusive, o próprio Anthony Fauci foi a principal peça desse quebra-cabeças de novo, porque ele que foi o responsável por divulgar que a ivermectina e a cloroquina não eram eficazes no tratamento precoce da doença. É importante eu mencionar aqui que Anthony Fauci foi conselheiro médico do governo dos Estados Unidos por mais de 30 anos. E quando a pandemia estava no seu auge, foi ele que obrigou todo mundo a se isolar e a fazer lockdown. Todas as diretrizes de saúde que nós recebíamos em 2020 vieram desse homem aqui. Então, ele alegava que lockdown, isolamento e distanciamento social seriam as únicas esperanças da humanidade, que não adiantava tomar nenhum remédio barato, que não ia resolver em absolutamente nada. Ele dizia que não existiu nenhum documento ou suplementação que seria, utilizado para tratar esse caso. Então, assim, no Brasil, muitas pessoas foram perseguidas por falarem o contrário. E uma verdadeira guerra nas redes sociais se instaurou. E milhares de médicos foram caçados. E esses medicamentos viraram chacota. São 2 medicamentos baratos que poderiam ter ajudado a salvar milhões de pessoas. E eu tenho certeza absoluta que se você está assistindo tudo que está rolando aqui dentro dessa live, você está revoltado sim. Porque todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Ou morreu em decorrência da Covid. Eu conheço, eu tenho certeza que vocês conhecem também. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que morreu. E é exatamente por causa disso que todo mundo se revolta com essa história, né? E não é à toa, não. Todas as vezes que o Anthony Fauci foi questionado sobre suas incoerências em suas falas, ele invocou a quinta emenda. Só para vocês terem ideia do que é a quinta emenda, quando você invoca a quinta emenda, significa que você está exercendo nos Estados Unidos o direito de não responder a perguntas quando a resposta pode te incriminar. Então, isso não necessariamente representa culpa, tá? Mas é uma proteção constitucional contra a autoincriminação, que é usada em muitos interrogatórios e depoimentos judiciais e investigações conduzidas por autoridades americanas. Agora, sabe quantas vezes esse homem invoca a quinta emenda durante esse tribunal? Mais de 110 vezes. Isso significa, meus queridos, que ele evitou de responder perguntas extremamente cabeludas por mais de 110 vezes, para não se comprometer mais ainda. Então aqui, vamos falar real. Independentemente do seu lado político, você tem que admitir que o mundo inteiro foi enganado e que milhões de pessoas morreram, tudo porque esse homem aqui tinha interesse em vender um medicamento absurdamente caro e que não tinha sido testado ainda. Esse cara, ele trancou todo mundo em casa durante o lockdown e depois veio aqui e deu de louco invocando a quinta emenda por mais de 6 vezes. Ou seja, ele fugiu como um rato várias vezes para não responder. Então, a real, meu povo, é que ninguém dessas pessoas que eu estou mostrando para vocês aqui nessa live hoje está preocupado com o que realmente aconteceu. Ninguém está nem aí com a humanidade. Ninguém está nem aí se você foi demitido, se você perdeu seu emprego, se você perdeu seu negócio por causa da pandemia. Ninguém está nem aí se a escola do teu filho fechou, se as crianças ficaram longe da escola. Porque enquanto você passava pela pior época da sua vida, o Anthony Fauci dobrou a fortuna dele. Se você pesquisar agora no Google, você vai ver que houve um crescimento durante a pandemia.
Os bens do casal, ou seja, dele e da esposa dele, passaram de cerca de 7,6 milhões em 2019 para mais de 11 milhões no final de 2022. E vocês sabem qual que é a fortuna dele agora? Mais de 15 milhões de dólares. Então, ele enriqueceu às custas da pandemia e às custas das vidas das pessoas. E sabe quem apoiou tudo isso? Pois é, o Joe Biden, senhoras e senhores. Olha, eu vou falar para vocês, esse velho nunca me desceu. Mas o Joe Biden, ele transformou o Anthony Fauci em conselheiro-chefe e usou todas as forças de seu governo para empurrar essa narrativa abaixo. No último dia do governo de Joe Biden deu a Anthony Fauci um perdão preventivo. Você sabe o que isso significa? Significa um induto antes de qualquer processo, ou seja, um escudo antecipado. O presidente tinha perdoado crimes federais, mesmo sem ninguém ter sido acusado de nada ainda. E o Biden fez tudo isso muito tempo antes do Fauci começar a ser acusado. E sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele sabia, gente, que uma hora a casa cairia. Na minha cabeça, tá? Tudo isso foi um imenso projeto, um imenso crime contra a humanidade. Toda a história, todo o medo, todo o terror, tudo que a gente viu, tudo foi fabricado. Eu tô falando de um projeto criminoso contra o próprio povo e em prol de enriquecimento próprio. E sabe o que mais me indigna nessa história da pandemia, gente? É que o escândalo dessas verdades expostas, eles não vão ter o mesmo efeito que a pandemia teve. A economia já está estragada, as pessoas já perderam seus entes queridos, as pessoas já morreram, né? Então, esse escândalo dessas verdades que estão sendo expostas, eles não estão tendo e também não terão o mesmo efeito que a pandemia teve. Não vai atingir as pessoas da mesma maneira que a pandemia atingiu. O mal já foi feito, as pessoas já morreram, os bilionários já lucraram com isso. Tudo já foi feito, tudo já aconteceu. E a gente não tem como voltar no passado. A gente não pode mudar o que já foi feito. A gente não tem essa possibilidade de voltar no passado e mudar o que já aconteceu. Então, 2026 veio para expor verdades absurdamente desconcertantes. E tem um contraponto aqui nessa história também, tá? Eu preciso mencionar esse contraponto. Embora tudo isso seja muito, mas muito avassalador, igual o Tarô falou que ia ser, né? O Tarô falou que ia ser uma verdade, que seria uma revelação e que as pessoas mudariam o seu ponto de vista. Embora tudo isso seja uma revelação muito grande, a gente não pode deixar de mencionar que existe também muita manipulação política e muito poder político por trás, né? Porque o Trump, ele tá querendo se colocar nessa cadeira de revelador da verdade a todo custo. Então, ele revela a verdade sobre OVNI, ele revela a verdade sobre laboratórios e vazamentos da Covid, ele revela a verdade sobre pessoas que enriqueceram durante a pandemia. Tudo bem. Eu acho que a verdade precisa aparecer e a verdade é importante. Mas a gente não pode esquecer, isso aqui também é uma briga política, tá? Até essa exposição dessa verdade também é uma briga política entre o governo do Donald Trump e o governo do Biden. Então, eu não acho que o Donald Trump é esse salvador da humanidade, igual tá todo mundo colocando ele, que ele tá expondo a verdade, ele é o salvador da humanidade. Não acho que ele seja. Em algum momento ele também foi conivente com isso, porque a pandemia começa durante o governo do Trump e não sobre o governo do Biden. Então, em algum momento ele também foi conivente com isso, mas ele tá querendo mostrar que ele é esse cara que revela a verdade a todo custo. Então, a gente tem também um interesse político violento rolando por trás. E aí, a capa da revista The Economist vem para ilustrar, né, esse interesse econômico e político. E nós temos ali no centro da revista, do lado do Donald Trump, duas espadas, que é um símbolo de conflito, né? A própria carta do Tarot 2 de Espadas fala para a gente de conflitos. E nós temos um gráfico de economia oscilante atrás, ou seja, que mostra para a gente que a economia está sendo muito afetada por tudo isso e realmente está. Realmente está. Foi afetada no passado e continua sendo afetada até hoje, porque teve empresa, teve pessoa, teve um monte de coisa que não se recuperou ainda do que aconteceu. E talvez as pessoas nem vão se recuperar. Ou seja, o que está acontecendo, gente, é a exposição
de algo extremamente criminoso que aconteceu no nosso planeta. Então, o tarô acertou em cheio, né? Falou que ia ter uma revelação, que um negócio ia sair, que ia chocar todo mundo, um segredo que estava escondido. Para muitos isso não era segredo, né? Para muitos isso já era uma verdade. Aqui no canal mesmo eu tenho alguns vídeos falando sobre máscaras e sobre a despersonalização que as pessoas sofreram durante a pandemia. Nós temos também vídeos falando sobre a guerra das vacinas, que foi uma verdadeira guerra, pessoas defendendo e pessoas não defendendo, pessoas brigando. E nós temos também muitos desses acobertamentos que aconteceram durante a pandemia. Então, naquela época, em 2020, quando eu falava sobre isso, eu era a louca, a conspiradora barata. Hoje, a conspiradora tá mais cara, né? Hoje, nossa, meninas, tô super cara, tô tomando remédios caríssimos para ver se eu resolvo esse meu sei lá o que eu tô tendo. Então, assim, a real, senhoras e senhores, é que nesse mundo, acho que é só isso que basta pra gente, sabe? Vestir o nosso chapéuzinho de trouxa, o nosso bonezinho de trouxa, porque é isso que a gente é. A gente é trouxa dessas autoridades. A gente acreditou num negócio e a gente seguiu todo um processo, sabe assim? Ai, porque não pode isso, porque não pode aquilo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente destruiu a nossa própria economia para que essas pessoas ganhassem muito dinheiro. Então, assim, independentemente do meu estado de saúde, eu já tinha deixado gravado algumas lives aí para vocês, né, e alguns conteúdos antigos do canal, fazendo uma compilação. Independentemente do meu estado de saúde, eu tive que vir aqui hoje e falar sobre isso, porque talvez amanhã já seja tarde demais para a gente falar sobre alguma coisa nesse sentido, sabe? Talvez amanhã já tenha saído uma notícia mais louca, algo pior, e realmente a gente precisa manter essas informações na ordem que elas estão saindo. Tá bom, senhores? Peço desculpas pela minha voz, desculpas pela minha condição. Infelizmente, ainda não consigo controlar a maneira com a qual eu reajo a determinados choques traumáticos da minha vida. E isso aqui é um momento, uma fase de cura de um choque traumático que eu tive recente. E é isso que temos para o momento, né? A boa notícia é que ainda estamos vivos para poder esfregar na cara da sociedade que aconteceu um verdadeiro projeto de tentativa de destruir a humanidade. E que esse projeto continua em curso, as investigações continuam acontecendo, e a gente não sabe onde isso vai dar, mas a revista The Economist já sabia que isso ia acontecer. E isso diz muito, gente, sobre o planeta em que nós vivemos, né? Sobre essa realidade aqui. Que a realidade não é real, mas sim ela é inteira arquitetada, planejada, projetada por pessoas como Anthony Fauci, como Jeffrey Epstein, como ex-presidentes, presidentes atuais. São narrativas. E nós, infelizmente, somos levados por essas narrativas. Uma ótima tarde de sexta-feira para você.